Aí, pessoal, nós vamos estudar agora algo importantíssimo. Abrir cabeça, mudar o foco do que a gente pensava em relação ao passado. A relação entre custos e produtividade. A ideia é de que se o custo aumenta, a produtividade cai. O que é o melhor ainda é o contrário. Se uma pessoa está mais produtiva, para a empresa é o quê? Custa menos. A sua empregada doméstica, se ela amanhã, além de lavar, passar, cozinhar, o que mais que ela pode fazer? Varrer, ela também te ensinar aulas de microeconomia, tu vai pagar mais para ela, que merece. É barato para você. Imagina se ela estuda para você e te ensina. Então, quer dizer, toda vez que um empresário ou uma máquina está mais produtiva, o empresário representa o quê? Uma situação de menor custo. O custo dele diminuiu, mais produtivo produz mais, vende mais, de maneira que a relação inversa é totalmente entendível, porque se a produtividade aumenta, é como se para o empresário os custos diminuíssem, porque se produz mais, produtividade está produzindo mais em relação a um determinado período de tempo. O que nós aprendemos? Que uma função de produção, ou seja, a produção de uma empresa é dada pelo uso dos seus insumos. Aqui apenas mão de obra com L e K de capital. E aí temos um conceito super importante, prático, é um conceito que sai da teoria e vai lá na prática, que é o conceito de produtividade média. Produtividade média é a relação de tudo que foi produzido em relação à quantidade dos fatores que foram utilizados. Então, representa quanto cada trabalhador, em média, produz para uma empresa. Olha só, produzimos 200 unidades de produto com 10 pessoas, cada pessoa produz em média 20. A produtividade média dela é o quê? 200 dividido por 10, 20. Cada pessoa, em média, produz 20. Isso já dá um indicador de eficiência de cada pessoa. Já dá um indicador de quanto que eu posso pagar por ela. Imagina, se eu vendo cada produto por R$5, por exemplo, eu tenho uma empresa em que eu produzo 50 e tenho 10 trabalhadores comigo. Se eu vendo cada produto que eles realizam por 5, já tem um teto máximo que eu vou ter que pagar, que eu posso pagar de salários para ele. Eu não posso pagar de salários mais do que R$100 para cada um. É o máximo, né? Quer dizer, eu não posso pagar mais de R$100. Por quê? Se ele na minha empresa, ele me traz quanto de arrecadação? Se eu vendo, cada um me vende por 20, cada um produz 20, cada um me gera uma receita de quanto? De 100. Faturamento obtido por cada trabalhador é de 100. Então, o máximo de salário. Meu professor, ele não vai pagar 100 e vai sobrar o quê? É o máximo que eu posso pagar de salário para cada trabalhador é 100. Então, se esse trabalhador amanhã de 20 produzir 30, eu vou ter um outro teto máximo para pagar de salários. Então, a ideia é, se produz mais, ele está me gerando o quê? Mais arrecadação. Se está me gerando mais arrecadação, é possível que eu possa pagar um pouquinho mais. Mas, olha para cá, produtividade média é esse conceito que você aprendeu. Produtividade marginal já dá um outro enfoque, que é saber qual é a alteração que eu vou ter na minha empresa, na produção, quando eu colocar mais um trabalhador. Então, se eu contratar mais uma pessoa na minha empresa, qual vai ser a resposta na produção? Então, acréscimo de produção. Lembra, isso aqui representa variação. O custo variável observa a área de custo. Custo é o custo que eu tenho comprando os meus insumos, os meus fatores de produção. Os fatores de produção são máquinas, mão de obra. O preço da máquina, vezes quanta máquina eu estou comprando, esse é o custo da máquina para mim. A mão de obra, a quantidade, ela é uma quantidade de mão de obra, é um número, uma variável. O número de trabalhadores que eu tenho, multiplicado por cada salário que eu pago, representa o quê? O custo salarial, minha folha de pagamentos com os meus empregados. O departamento pessoal cuida disso.
Então, de maneira que os custos que eu tenho são os custos com as máquinas e custos com a mão de obra. Se eu estou supondo curto prazo e supondo que o custo das máquinas são fixos, as máquinas já estão instaladas, fixadas direitinho, a minha produção vai depender do número de trabalhadores que eu contrate. Então, o meu custo de produção vai ser envolvido pela quantidade de mão de obra vezes quanto cada salário que eu pago. Se eu admitir que o salário está fixado, é rígido, está fixado, ou seja, não, cada trabalhador vai receber tanto, né? Essa sim que é a minha política da minha empresa. Quem quiser trabalhar comigo vai trabalhar recebendo tanto, fixado o salário. Então, o custo variável médio, esse é o custo variável, dividido pela quantidade vai dar essa expressão, custo variável médio é o salário vezes a mão de obra dividido pela quantidade realizada pela empresa, a quantidade produzida. Então tem essa expressão, com o custo variável é isso aqui que eu acabei de falar, está aqui, e tem o custo marginal, que é similar ao produto marginal. Só, aqui é o quanto que é a minha alteração da produção, quando eu alterar a mão de obra. Aqui é quanto que vai alterar meus custos quando eu produzir mais. Para eu produzir uma unidade a mais na minha empresa, qual vai ser o acréscimo de custo? Esses são os conceitos, os indicadores para uma empresa. Produtividade média, produtividade marginal, custo variável, custo marginal, custo variável médio. São esses 5 personagens que eu vou analisar aqui para chegar onde eu quero chegar com vocês. Muito bem. Vamos pegar o custo variável médio. Está aqui ele. Olha ele aqui. Custo variável médio, portanto, essa relação. Esse aqui é o custo variável, dividido pela produção. Aí eu vou pegar e continuar ele aqui, ó, simples. Salário, que eu estou considerando por hipótese fixa, vezes L sobre Q. Agora eu só preciso olhar qual é a relação dessa fração aqui com essa aqui. Aí você observa. L sobre Q e Q sobre L. Isso aqui é uma relação inversa. Isso aqui é exatamente a relação aqui, inversa. Inversa de quê? Da produtividade média. Então, por ser inversa, aqui está no denominador, lá está no numerador. Aqui está no numerador, lá está no denominador. Então, é W dividido pela inversa. Ó, a inversa da produtividade média. Ah, não estou enxergando isso, professor. Tá bom. Salário. O que é produtividade média? Não é Q sobre L? É. Então é Q sobre L. Botei aqui, não é isso? O L está elevado a quanto? É elevado a 1. Se eu quiser subir a ele nesse parênteses aqui, ó, se eu quiser subir dessa fração para cá, a gente sabe que isso aqui, ó, vou fazer, ó, vai ficar meio bagunçado, ó, mas fica assim, ó, e 1 sobre Q, L menos 1. Subir para cá. Certo? Aqui era L1, ficou L menos 1. Muito bem. Se eu subir de novo, fica W, L sobre Q. Voltei. Olha só. Eu estava aqui, coloquei 1 sobre produtividade média, que é essa expressão, subi aqui, voltei. Então, eu posso representar essa parte aqui como essa aqui. Isso aqui foi só para quem não entendeu a relação inversa, né? Produtividade média Q sobre L em relação a L sobre Q. Muito bem. Então, vou apagar aqui. Volta a isso aqui. Se está aqui, eu fico assim, ó. Por que não faço assim? Faço assim. De maneira que eu tenho aqui custo variável médio. É tudo isso aqui. Então, já abrevio e coloco aqui. Salário sobre produtividade. O que está dizendo? Isso aqui está constante. Toda vez que a produtividade média da mão de obra, toda vez que ela subir, o que acontece com o custo variável médio? Ó, o resultado de uma fração, numerador e numerador fixo, se o denominador aumenta, o custo variável médio cai.
Então eu sei que se a produtividade média do trabalhador aumenta ao longo do tempo, em geral o trabalhador está na fábrica, mesmo sozinho ele vai com o tempo pegando experiência, produzindo mais, suponha que seja assim. Então ao longo do tempo, se ele estiver mais produtivo, justifica o que? Até um aumento de salário, porque olha só, o custo médio está caindo, o custo variável médio dele está caindo. Se isso aqui subiu, você pode dar uma recomposição de salário para ele. Volta para o outro elemento, vamos discutir isso aqui depois separado. Vamos pegar agora o custo marginal. O custo marginal é a variação do custo total. Originalmente ele é assim, pelo custo variável. A variação do custo total, portanto, é a variação do custo fixo. Olha o custo total aqui. Quando isso aqui se altera, é porque algum desses dois se alterou, ou os dois se alteraram. Então é o custo fixo, que é esse aqui, em relação ao que foi produzido, mais a alteração do custo variável pelo que será produzido. Isso aqui está em maiúsculo e minúsculo, não tem a menor diferença aqui para a gente, tá? Isso aqui não se... por que aqui é maiúsculo e minúsculo? Mero vício meu, de colocar às vezes maiúsculo e minúsculo, não tem diferença nenhuma. Então, veja, o custo fixo é um custo fixo, que por definição não se altera. Então, qual é a variação da produção quando eu altero o custo fixo? É nenhum, o custo fixo não varia. Qual é a variação de algo que não varia? Zero, então representação zero. Então, o custo marginal representa o quê? Também apenas o quê? O custo marginal representa a variação do custo variável quando eu altero a produção. Quem é o custo variável? O custo variável é esse elemento aqui. É salário que está fixo, é a variação do salário que está fixo pela mão de obra. Vou ver aqui. Como o salário é fixo, ele vai sempre ser fixo. Então, posso colocar ele assim, ó, delta L sobre delta Q. Ou seja, a variação de L quando varia o Q. Aí chega essa expressão, vou apagar aqui, por causa do quadro, vou apagar essa expressão. Vou aqui subir aqui o custo marginal. Deixa eu apagar um pouquinho melhor para ficar. O custo marginal é, portanto, o salário vezes delta L sobre delta Q. Aí, novamente, a história se repete, praticamente. Qual que é? Quem é essa expressão aqui, essa fração? Se eu olhar para cá, onde que eu estou vendo essa expressão? Eu vou olhar aqui, produto marginal é a variação da produção quando varia a mão de obra. Aqui eu tenho o contrário, a variação da mão de obra quando varia a produção. Isso aqui é exatamente inverso ao quê? Ao custo, à produtividade marginal. Então eu tenho W sobre 1, inverso a isso, produto marginal. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, se você quiser comprovar que é inverso, pode fazer como eu fiz anteriormente. De maneira que o custo marginal representa o salário pela produtividade marginal. Se ele está fixo, está aqui, está fixo, está aqui. De forma que eu cheguei a duas expressões de relações de custos. Cheguei a duas. Quais são? Essa que acabei de fazer agora e a anterior, que foi custo variável médio igual a salário sobre o produto médio da mão de obra também. Isso aqui é fixo. Agora, olha a beleza dessa brincadeira. A beleza é a seguinte: se a produtividade marginal do trabalhador está subindo, isso aqui está subindo. Olha a relação matemática. O numerador é fixo. Se o denominador sobe, necessariamente, obrigatoriamente, o custo marginal tem que estar caindo. Se o produto médio do trabalhador, se cada trabalhador está mais produtivo ao longo do tempo, necessariamente o quê? O custo variável médio está caindo
dada a constância dos salários. O que faz isso aqui subir? Olha, o progresso tecnológico dos últimos tempos fez o quê? Que as pessoas se tornassem mais produtivas. Cada pessoa hoje produz mais, porque tem uma máquina mais eficiente, você hoje faz mais cursos, tem um vocabulário melhor, você faz mais pesquisas. Então, o mundo hoje já trocou de roupa, está muito mais sofisticado, as pessoas estão mais produtivas, fazendo mais, tendo mais recursos. Então, a produtividade média das pessoas aumentaram. Se elas aumentaram, se isso aqui subiu, o empresário teve menos custos com ele, com a produção do trabalhador. Então, se teve um menor custo, o que pode acontecer? Se o empresário tem menos custos, ele pode. O que ele pode fazer? Ter mais lucro porque tem menos custos. Ele pode baixar os preços da mercadoria dele. Ou pode, alternativamente, o quê? Remunerar melhor seus trabalhadores. Então, se ao longo do tempo está todo mundo mais produtivo, ao longo do tempo, ou os preços estão caindo, ou o empresário está tendo lucro maior, ou os salários, que chama de W, né? Wage, sei lá no nosso livrinho, ou os salários podem subir. Ou dividir esses benefícios, né? Pode dividir esses benefícios, baixando um pouco o preço, aumentando um pouquinho o lucro e aumentando um pouquinho o salário. A ideia é isso. Ao longo do tempo, a produtividade no mundo inteiro subiu. Todo mundo hoje está mais produtivo. Então, e os preços têm que estar mais baixos. O preço do celular não está baixo? Televisão hoje não é um preço mais acessível? Tem mais incorporações tecnológicas. Todo mundo hoje não tem geladeira, televisão. Parte porque os preços caíram. Parte porque as pessoas podem ganhar mais. E os empresários aí, têm um pouquinho mais de lucro. Essa que é a ideia. O que salva o mundo é a produtividade. O que salva a economia em prosperidade é a produtividade. Então, as pessoas mais produtivas, os custos são menores. O empresário podia fazer assim, dado que cada trabalhador está produzindo mais, eu posso diminuir a jornada de trabalho dele. Em vez de trabalhar de 44 horas por semana, vou colocar 40, 38, 32. Em alguns países a jornada de trabalho é bem menor. Por quê? Está se produzindo mais. Eu posso diminuir a carga de trabalho, posso aumentar o salário, tenho um lucro maior, tenho preços menores. Então, a ideia é produtividade. A questão da produtividade média ela é presente em leis trabalhistas, lei de remuneração. Os bancários, você vê no jornal, os bancários querem 5% mais produtividade. Então, eles querem um percentual de produtividade. Se eles perceberem que estão 3% mais produtivos, eles querem pelo menos 3% a mais em relação à produtividade. Então, essa é a relação inversa entre custos e produtividade. Graficamente, se ela é inversa, se eu te falar que a produtividade média é assim, nós temos aula sobre essa situação. Se eu sei que produtividade média é inverso do custo variável médio, eu posso, traçando aqui até uma quantidade aqui já é em relação à quantidade, eu posso fazer o quê? Que o custo variável médio será inverso, enquanto uma está subindo, a outra está descendo. Então, aqui, se é o ponto de máximo, se aqui é o ponto de máximo do produto médio, associado o custo variável médio é o quê? Mínimo, não é inverso? É mínimo. Se essa parte da curva de produto médio está subindo, porque a do custo variável médio tem que estar descendo. Esse é o ponto de mínimo. Se o produto médio está descendo, o custo variável médio tem que estar subindo. Então, o custo variável médio teria essa expressão. De todo modo, produto marginal e custo marginal. Se o produto marginal ele está assim, temos aulas escritas para isso, produto marginal. Onde é que está o ponto mais alto do produto marginal? Está aqui, esse é o máximo. Se esse é o máximo do produto marginal, como é que deve ser o custo marginal?
Deve ser o mínimo dele. Aqui ele está subindo, o produto marginal não está? Então o custo marginal está caindo. A partir daqui o produto marginal está sempre caindo, então o produto marginal vai estar sempre caindo, vai ser assim. Uma relação inversa. Essa que é a ideia, a principal ideia do nosso objetivo aqui para o administrador é entender que custos estão relacionados com produtividade. Toda hora que você está mais produtivo, é como se tivesse menos custos. Se você tem, no fundo, uma empresa tem menos custos quando ela está mais produtiva. Então essa que é a ideia. E eu agradeço a sua atenção. Obrigado.